E aí, galerinha do primeiro ano B, né? Vamos continuar com as nossas atividades, né? Atividades remotas. E nessa aula a gente vai trabalhar essa análise do gráfico da função quadrática, tá certo? A gente trabalhou, já vem trabalhando com função quadrática, né? Mas vamos aprofundar um pouco mais essa questão da análise de gráfico, tá ok? Bom, para isso vamos dar uma relembrada na definição de função quadrática, certo? A função quadrática, também conhecida como função do segundo grau, ela é da forma, olha, ax ao quadrado mais bx mais c, tá certo? A, B e C. O A com o x ao quadrado, o A é o coeficiente de x ao quadrado, certo? Sempre. O B é o coeficiente de x, sempre, certo? E o C, gente, é chamado de termo independente, certo? Porque ele não vem acompanhado com x. O A é com x ao quadrado, o B é com x e o C, termo independente. Não tem x, tá ok? Bom, então, vamos ver alguns exemplozinhos para a gente reafirmar isso, para a gente tomar bastante cuidado com isso. Eu quero saber, nessa função abaixo, quem são os valores de A, B e C. Olha, é simples. Ó. O A vai ser 3, porque ele está com x ao quadrado. O B vai ser menos 8, porque ele está com x. E o C vai ser 4. Reparem que A, B e C são números, certo? Os valores de A, B e C são números. Eu jamais vou poder dizer que o A é 3x ao quadrado, uma expressão. Não, não pode. O A é 3. O B é menos 8. Assim como o C é 4, né? Esse não vai ter dúvida porque ele é termo independente, vai estar sozinho de boa, certo? Vamos fazer outros, né? Tem essa questãozinha aí agora, né? F de x igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 1. Então, nesse caso aí, né, gente, o A é menos 1, certo? O B vai ser 2, né, 2x, e o C também vai ser menos 1. O A é menos 1 porque é menos 1x ao quadrado, né? A gente não escreve, mas a gente sabe que é menos 1x ao quadrado, tá certo? Mas vamos fazer outro, né? No caso aí, o A aí no caso vai ser 1, porque né, eu tenho x ao quadrado, 1x ao quadrado apenas. Então o A vai ser 1. O B vai ser menos 5 e o C vai ser 6, tá certo? Sempre nessa ordem, A, B e C. O A com x ao quadrado, o B com x, né, que é menos 5 nesse caso, e o C, o termo independente, que é o que está sem letra, que nesse caso aí é 6, tá certo? E ainda tem mais exemplo. Por exemplo, nesse caso aí, o A vai ser menos 2, né, porque é menos 2x ao quadrado. O B vai ser 4, né, porque 4x, está aí. E o C vai ser 9, certo? Termo independente, ok? Bom, agora vamos trabalhar com o gráfico propriamente dito, né? A gente já sabe, né? Eu já comentei com vocês na aula anterior que o gráfico da função quadrática, o gráfico da função do segundo grau, ele é também chamado de parábola, né? Ele é chamado de parábola, é uma curva chamada de parábola, certo? Aí existe uma parte dessa curva, né? Um setor dessa curva, um ponto dessa curva, que é chamado de vértice. Né? O que seria o vértice da parábola? É aquele ponto em que ela muda de sentido, que ela deixa de subir e passa a descer. Ou como nesse caso aí, ó, que ela está deixando de descer e começa a subir. Esse pontozinho aí, olha, que está destacado, ele é chamado de vértice da parábola. É um ponto, ele vai ter coordenadas, certo? Vai ter uma coordenada x e uma coordenada y, tá ok? Bom, continuando ainda falando da parábola, né? A gente vai continuar falando da parábola, né? Então a gente pode observar, né? Como eu já disse, tem a parábola que ela deixa de descer e começa a subir, que é o caso aí, certo? Tá vendo que ela está descendo e depois começa a subir. Quando chega no vértice, ela começa a subir, tá vendo? Então, nesse caso aí, a gente diz que a concavidade está voltada para cima, tá certo? A concavidade está voltada para cima. E sempre nesses casos, o valor do coeficiente A vai ser sempre positivo, tá certo? O coeficiente A vai ser sempre positivo. Quem é o coeficiente A? É aquele coeficiente do termo x ao quadrado, né? Ax ao quadrado. Então, aquele A, ele pode ser um número positivo e pode ser um número negativo. Se ele for um número positivo, aí eu já sei que o gráfico daquela função vai ser uma parábola, como sempre, mas só que essa parábola vai estar voltada para cima, tá certo?
Agora, se ele for negativo, o que vai acontecer? Olha, a parábola vai estar voltada para baixo, né? Ela vai estar subindo e vai chegar a um ponto que vai começar a descer, tá certo? Bom, em outras palavras, né? Vamos tentar dar uma explicada melhor, né? Quando a parábola está voltada para cima, o A é maior que zero, certo? Então é aquela carinha alegre, né? O sorrisinho, tá vendo lá? O sorrisinho. Então, quando tem o sorrisinho, a parábola está voltada para cima, né? Carinha alegre. A gente também diz que às vezes as perninhas para cima, também fala assim, brinca, né? As perninhas para cima ou as perninhas para baixo, que é quando o sorriso está triste. Não, o sorriso triste é complicado. Mas quando a carinha triste, né? Quando você tem a carinha triste, aí a parábola está voltada para baixo. Ou também as perninhas para baixo, né? Quando isso acontece quando o nosso A, o nosso coeficiente de x ao quadrado, ele é negativo, né? É menos 3x ao quadrado. Aí já sabe que a parábola é voltada para baixo, ok? Vamos continuar nossa análise de gráfico falando de ponto máximo e ponto mínimo, né? No caso aí dessa parábola que nós temos, é o vértice, né? Porque a gente está girando em torno do vértice, né? Esse vértice, ele vai ser chamado de ponto mínimo, certo? É o menor valor que a parábola pode assumir, é o menor valor que a função do segundo grau pode assumir, certo? Você tem um ponto mínimo, tá vendo? O vértice, ele está lá embaixo. Se ele está lá embaixo, ele é chamado de ponto mínimo, né? Óbvio, né? Ou minimante, né? Ponto minimante. Mas é ponto mínimo, não vamos complicar a coisa não, certo? Mas pode acontecer o contrário também. Pode acontecer ela estar voltada para baixo. Aí o que acontece? O vértice vai estar lá em cima, né? Quando as perninhas estão para baixo, quando a carinha está triste, o vértice está lá em cima. Se esse vértice está lá em cima, esse vértice ele é chamado de ponto máximo ou maximante, né? Ponto máximo, né? É o ponto máximo dessa parábola, tá certo? Então, se tiver voltada para cima, ponto mínimo, né? Tá lá embaixo. Se tiver voltada para baixo, é ponto máximo, tá ok? Bom, vamos ver esse exemplozinho aí de gráfico para a gente ver se fixou direitinho o que a gente acabou de falar, né? E também mais algumas coisas. Porque, por exemplo, aí nós temos esse ponto 3 aí, ó. O que ele quer dizer? É o ponto de intersecção com o eixo Y, tá certo? Então esse 3 aí é o ponto de intersecção com o eixo Y. Ah, como é que eu vou saber esse ponto, né? Como é que eu vou saber esse valor? Gente, é bem simples. Esse valor é justamente o valor do termo independente, o valor do C. Então, se eu der um gráfico desse para vocês, vocês já vão saber que essa função, o C, é 3, porque o gráfico corta o eixo Y no valor 3. Sempre o ponto em que o gráfico corta o eixo Y é o valor do C, tá certo? Do coeficiente C, daquele termo independente C, que nesse caso aí foi 3, ok? Olha, esses pontinhos que estão em verde, eles são chamados de zero da função. O que é o zero da função, que a gente já viu na aula anterior? É aqueles valores que zeram a função, né? Que o y é igual a zero. São os valores de x para que o y seja zero. Nesse caso aí tem 2. Na aula passada a gente já viu que pode ter 2, pode ter apenas 1, ou simplesmente pode não ter nenhum valor cortando o eixo x, ou seja, não ter nenhuma raiz. No caso do exemplo aí, vocês podem ver que nós temos dois, o valor 1 e o valor 3, né? Que estão destacados aí com as bolinhas verdes, né? Valor 1 e valor 3 são os chamados zeros da função, tá ok? Bom, e esse outro pontinho aí que eu acabei de destacar é o famoso vértice, né? Vocês podem observar que ele é um ponto em que a parábola para de descer e começa a subir, certo? Quando ela para de descer e começa a subir, a gente chama ela de vértice. Esse ponto é chamado de vértice. Aí observem que esse vértice, ele tem duas coordenadas. Ele tem uma coordenada no eixo x e tem uma coordenada no eixo y. Ele é 2 no x e ele é menos 1 no y, né? Então nós temos x do vértice igual a 2 e y do vértice igual a menos 1, tá ok? Bom, a gente falou de raízes, né? Então a gente já sabe que para encontrar as raízes ou zeros da função, a gente vai usar quem? O delta e a fórmula de Bhaskara. Estão vendo aí? Ó? A fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Isso aí vocês já estão vendo desde
do nono ano, né? E o delta também, né? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a e vezes c, tá certo? Bom, prosseguindo, gente, olha, para encontrar a intersecção com o eixo y, né? Com o eixo OY, o eixo y, usamos quem? Usamos o c, é o c, ó. Y vai ser igual a c. Aí você encontra esse ponto, encontra o valor em que o gráfico corta o eixo y, intercepta o eixo y. E para encontrar as coordenadas do vértice, usamos o quê? Ó? Temos fórmulas para esses vértices, viu? É bem simples. Ó. O x do vértice é você pegar e fazer menos b sobre 2a. Fez isso, achou a coordenada x do vértice. E o y? O y você vai precisar do delta, né? Que a gente acabou de ver a fórmula. B ao quadrado menos 4ac. Calcula o delta e depois vê que o y do vértice vai ser menos o valor desse delta sobre 4a, certo? O delta a gente sempre vai encontrar. Ele pode ser positivo ou negativo, mas sempre encontra, certo? Sobre 4a. As raízes, que é diferente, que aí a gente pode não encontrar, que é o x1 e x2, né? Aquele x1 e x2, ok? Bom, vamos fazer algumas questõezinhas aí para fixar, né? Essa questão diz assim, ó, o gráfico a seguir pertence a uma função f de x do segundo grau, com domínio e contradomínio no conjunto dos números reais. Beleza, né? A respeito dessas funções, assinale a alternativa. Aí vamos lá. Toda função do segundo grau pode ser escrita da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Toda função? Não necessariamente, certo? Não necessariamente, porque a função, o que ele deu aí para vocês foi uma equação do segundo grau, não foi uma função. Para ser função tem que ter lá y igual a x2 mais bx mais c. Aí seria, né, a função do segundo grau. Como tem esse igual a zero aí, pronto, não é função do segundo grau. O item B, o coeficiente A dessa função é positivo? Ó, de jeito nenhum. Observem que a carinha tá triste, ó, que tá para baixo. Quando tá para baixo, esse valor, esse coeficiente A, ele é negativo, tá certo? Então, tá fora. Vamos para o item C, né? O valor do coeficiente C nessa função é igual a 9. Bom, o coeficiente C em qualquer função é o ponto em que o gráfico corta o eixo y. Se vocês observarem lá, é justamente o 9 é o ponto em que o gráfico corta o eixo y. Então, realmente, o C é igual a 9 nessa função. Ou seja, nossa resposta é a alternativa C. Tá vendo? Bem tranquilo, só foi usar as definições, tá ok? Bom, vamos para a questão 2. A função f de x igual a x ao quadrado mais 6x menos 36, definida nos números reais, possui ponto de mínimo de coordenadas. Aí tem as coordenadas aí. Como é que a gente vai saber? A gente acabou de ver que ponto de mínimo ou ponto de máximo é o vértice, certo? É o vértice da parábola. Então, para a gente saber aí que é ponto de mínimo, não, é ponto de mínimo a gente sabe que é, porque o A é positivo. Se o A é positivo, a parábola está para cima, então nós vamos ter lá embaixo um ponto de mínimo, tá certo? Porque ela está voltada para cima, carinha feliz, né? Carinha feliz, o vértice está lá embaixo, consequentemente, mínimo. Bom, mas vamos achar esse x do vértice, né? Porque nossos coeficientes são a igual a 1, b igual a 6 e c igual a menos 36. Vamos achar esses vértices aí, né? Pelas formulazinhas. Menos b sobre 2a primeiro, que é o x do vértice. Então vai ficar menos o valor de b, que é 6, sobre 2 vezes o valor de A, que é 1, certo? O A é 1. Então, olha, 2 vezes 1 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Por isso que o x do vértice ficou menos 3, tá certo? Aí vamos para o y do vértice. O y do vértice, a gente precisa do delta, né? Então já fiz ali o delta lá em cima. B ao quadrado é 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 36. Tudo isso sobre 4A, 4 vezes o valor de 1, tá certo? Bom, vamos lá. O y do vértice vai ser menos 6 ao quadrado, gente, é 36, 6 vezes 6. E 4 vezes 36 é 144. Observem que aí nessa multiplicação nós temos menos com menos, que ficou
mais, por isso que ficou 36 mais 44, que dá 180, e 180 dividido por 4 deu 45. Então, o x do vértice é menos 3 e o y do vértice é menos 45, que deu para a gente a alternativa E, tá certo? Bom, gente, com isso a gente vai concluindo mais essa videoaula, tá certo? Bom, qualquer dúvida, você já sabe onde me encontrar, estarei à disposição, ok? Tchau, tchau e até a próxima.